Imagina aí uma mistura do filme Legião com As Meninas Superpoderosas, com Dorama e com K-pop. E um pouco de Supernatural também. Essa é a nova animação da Netflix aí, chamada Guerreiras do K-pop, que é um novo sucesso aí, mais badalado, mais comentado nas redes. Mas e aí, o que esse filme tem para nos oferecer? Quais são as lições, quais são os paralelos com a palavra de Deus que podemos aqui trazer para nos edificar espiritualmente também? Bom, para você que não me conhece, eu sou o Gustavo, esse aqui é o Fé Geek, o canal que mescla cristianismo e cultura pop de um jeito que você nunca viu. Convido você a assistir esse vídeo até o final, senta aí e vamos nessa. Em um universo de geração após geração, são escolhidas 3 caçadoras para enfrentar demônios que assolam a humanidade, usando como ferramenta para derrotá-los a própria música e a atenção de seus fãs. No atual momento, Rumi, Mira e Zoe tentam expulsar de uma vez por todas todos esses seres através de um de seus eventos musicais. Porém, uma reviravolta acontece, uma boy band entra na jogada e tudo isso pode fazer com que seu plano vá por água abaixo. Apesar de ser um vídeo de analogia, eu vou tentar não dar spoiler, mas fique avisado que você pode receber algum spoiler aqui, beleza? Essa animação é dirigida pela Meg Kang e pelo Chris Appellant, não sei se é assim que se fala, né? Apesar dos elementos serem totalmente sul-coreanos, essa não é uma animação original da Coreia do Sul. Uma animação americana, é uma animação da Sony Animation, a mesma lá do Homem-Aranha no Aranhaverso, em parceria aqui com a Netflix. Mas a roteirista ela é sul-coreana, assim como os seus dubladores também, em sua grande maioria, também são sul-coreanos. A estética da animação é sensacional, como eu falei, lembra muito o Aranhaverso, as expressões faciais, as cenas de ação muito inventivas, transições espetaculares, com bastante cor, com bastante vida, que fazem com que a gente se envolva, né, nessa trama. Uma história carregada com músicas e pitadas de drama, contada de uma maneira muito estilosa. Isso faz com que a narrativa se engrandeça, né, cada vez mais e faz com que o espectador se mantenha conectado com os personagens e com a história. Essa história aqui ela é boa porque ela não é convencional, ela não segue um padrão Pixar, digamos assim. Tem várias reviravoltas no meio e apesar disso até quase chegar num ponto de seguir, né, uma mesmice, de cair numa repetição, ele consegue ser original, né, em apresentar um modelo, né, de estrutura ali, de animação. Acho que funciona essa parte de uma reviravolta atrás da outra, e os arcos, né, de personagens, tanto principais quanto secundários, também ajudam a gente nesse envolvimento. Eu recomendo que você veja essa animação com sua dublagem original, tá? A dublagem em inglês. Porque, galera, eu comecei a ver com dublagem em português. Nada contra a dublagem portuguesa, acho que ela é muito boa, eu já falei isso, eu acho a dublagem brasileira é excelente. Mas o que me pega aqui são as músicas, porque eles não colocam cantores, né? Tem algumas animações que colocam cantores de fato para dublarem as músicas, né? Quando são animações de estilo musical, essa aqui vai por esse estilo um pouco. E na hora da música não são cantores, né? Então são dos dubladores, e assim, com todo respeito a quem dublou aqui, não é que vocês cantam mal, é que realmente a letra, não sei, cara, com a voz, não gostei não gostei não. No áudio original é bem melhor mesmo, tá? E eu já não sou fã, né, de musical, não gosto de cenas que são contadas, são cantadas, não gosto, nunca gostei, né? Tenho dificuldade de me concentrar, então nos momentos das músicas, né, que precisavam ser cantadas para contar a história, isso me tirou um pouquinho, levemente do filme, tá? Mas aí é uma questão de gosto, não é um problema do filme, o filme ele é assim, né? E não é um problema de ser assim, é uma escolha, né? Quem não gosta que lute, né? No meu caso,
eu que lute mesmo. Apesar de ser assim, não é algo exagerado e nem é algo forçado, não é algo que eu acho que se repete tanto a ponto de incomodar. Aí seria um problema, mas não é o caso. No geral, falando de história, roteiro, estilo de animação, pra mim é uma baita animação, achei muito boa mesmo. Mas a melhor parte é o que essa animação quer dizer, e é agora que a gente vai entrar no assunto de vez. Fica aí comigo. Bom, primeiro eu acho que o que pode afastar bastante o público, né, principalmente o público conservador barra cristão, é o nome demônios estar em evidência, certo? O nome demônios, ele geralmente vai afastar, porque vai associar ao diabo, aos anjos caídos, né? E assim, as pessoas vão já ter um preconceito já de cara quando ouvir a primeira vez essa palavra, demônios, né? E aí não vão ver o filme, e aí besteira, né? Pra mim é besteira, vão perder. Se acontecer isso, é lamentável, porque, veja, você vê que eles até evitaram colocar no título, né, os demônios, porque o título original é K-Pop Demons Hunters, alguma coisa assim, né? Que até faz mais sentido do que esse título brasileiro, que é Guerreiras do K-Pop, né? O título original seria tipo K-Popers Caçadoras de Demônios, né? Faria até mais sentido. Mas para não deixar demônio no título e não expulsar de vez esse público mais conservador, eles tiraram do título. Aí não tiraram da dublagem porque aí realmente não ia ter como, né? Mas qual que é o lance? O lance é que, cara, apesar de serem demônios aqui, esses demônios não são os anjos caídos que a gente conhece na Bíblia. Por quê? Vamos lá, vou te explicar. No Oriente é muito comum que os filmes e as histórias, os livros, eles usarem demônios para representar o mal, certo? Criaturas malignas e tal. Até em alguns animes eles utilizam muito esse termo. E nesse filme não é diferente, eles utilizam isso para representar o mal, né? E apesar de paralelos serem claros com os anjos caídos que existem na Bíblia e comparações serem feitas, esses não são os anjos caídos da Bíblia, esses são outras criaturas, não funciona igual os anjos da Bíblia, certo? Aqui você, por exemplo, tem pessoas que vendem sua alma, e aí quando elas vendem sua alma, elas viram anjos, elas viram demônios, no caso, elas viram demônios. Então, tipo, isso não existe na Bíblia, né? Eu sei que existem pessoas que fazem pacto e tal, mas quando a pessoa faz pacto, ela não vira demônio, tá? Me diz aonde que diz isso na Bíblia. O fato é que o termo, ele não quer associar, né, diretamente a anjos caídos que estão na Bíblia, né? Eles querem dizer que existe ali um conflito espiritual, um conflito, né, para posses de almas e tudo mais, e para isso eles utilizam a palavra demônios, que vai afastar muita gente, mas que eu acho que não é para afastar, eu acho que é justamente por isso que essas pessoas devem ficar no filme, e eu vou explicar. Aqui esse filme traz o ponto principal de um demônio, né? No caso, o próprio inimigo. Acusar. Esse filme lembra constantemente como o diabo nos acusa. Ele pega os nossos erros e tenta nos aprisionar eternamente, fazendo a gente acreditar que nós nunca iremos mudar. O filme constantemente lembra isso através do personagem ali da boy band, lembra isso da personagem da Rumi também, de que eles estão fadados a serem aquilo que eles são para sempre. Constantemente são relembrados pelo próprio chefão lá do mal que eles não têm salvação. Tanto é que o cara lá ele pede para ele apagar as memórias dele, porque ele não aguenta mais lembrar daquilo e ser martelado que ele é uma pessoa horrível. Mas, lá em Apocalipse 12, verso 10, diz que o acusador dos irmãos que nos acusa dia e noite já foi o quê? Derrotado. E em Cristo nós temos perdão, liberdade, e a gente não precisa viver o quê? Preso no passado. Cristo já venceu esse grande acusador na cruz. Ele quer que você viva o hoje, livre da culpa, livre desse peso, livre dessas marcas, que daqui a pouco a gente vai falar também. Outra coisa que fala sobre esse inimigo é como ele se revela. Aqui em Guerreiros do K-Pop, o inimigo se revela através ali dos
Saja Boys, né, que é uma boy band de meninos atraentes e pega uma vibe até atual, né, porque hoje em dia, de uns anos pra cá pelo menos, cara, detesto o K-pop, detesto essas boy bands aí, não me agrada mesmo. Mas eu entendo que agrada muita gente. O próprio dorama, né, atores sul-coreanos são vistos como lindos e maravilhosos e não sei o que. Então assim, isso pega uma galera, isso deixa uma galera realmente mexe com o emocional de algumas pessoas, a beleza dessa galera. Não tô falando que o inimigo tá se manifestando na vida real através das boy bands do K-pop, não é isso não, tá? Mas a Bíblia diz que o inimigo ele aparece de maneira agradável aos olhos, tá? Segundo Coríntios 11:14 diz que ele se disfarça assim de anjo de luz, né? Até porque ele era anjo de luz, ele conhece a beleza. E muitas vezes, gente, o mal vai aparecer com cara bonita. Se ele vier de forma feia, não seria atraente nem, né, para ninguém. Ninguém ia querer, ninguém ia cair. Então ele tem que ser sedutor, ele tem que ser bonito. Por isso a gente precisa estar atento e ter discernimento do mal e do bem. E para isso a gente precisa estudar bastante a palavra de Deus. É ela quem nos orienta nesses momentos de incógnita. Precisamos estar muito alimentados da palavra de Deus. Ore a Deus para isso. Bom, o filme mostra que a música é um artefato muito importante para derrotar esses demônios aí, não é mesmo? No caso aqui é a música do K-pop, é a música lá que elas cantam, né? O grupo delas lá, o Huntrix. Então a música que esse trio canta é a música que faz com que os demônios se abalem e tal, e sejam expulsos ali da terra. É lógico que elas usam também as armas e tal, mas é um instrumento usado, né, a música. Tanto é que todas as caçadoras através das gerações sabiam cantar, cantavam bem, conquistavam fãs e tudo mais. E não é que a música ela tá muito ligada ao espiritual, galera. A música ela é espiritual, ela tem a capacidade sim de mexer com essas estruturas. A Bíblia mostra isso para nós também, né? Que a gente pode usar a música para trazer uma certa libertação, né? Quando você vai para 1 Samuel 16:23, você vai ver que Davi tocava a harpa porque Saul pedia que ele tocasse, né? Porque tinha um espírito, segundo Saul, maligno que atormentava ele. E esse espírito se afastava quando Davi tocava. Realmente a música tem esse poder de acalmar, tem o poder de ser uma ferramenta bastante utilizada em batalhas espirituais. O hino Castelo Forte, se você que é protestante, já deve ter escutado, tá em diversos hinários, com diversas versões, eu sei, mas é um hino composto por Martinho Lutero, que era utilizado justamente para afastar espíritos malignos. A música mexe com a gente, da mesma forma que ela tem poder de acalmar, né, de trazer paz, ela também tem poder nas batalhas espirituais. Quando a gente usa a música para adorar a Deus de fato, para exaltar o nome de Deus, para dizer quem é que manda, que Deus é poderoso, meu amigo, inimigo não resiste não, inimigo treme mesmo. Use a música a teu favor. Será que a música que você está ouvindo hoje, ela está agradando mais a quem? Está exaltando mais quem? O poder de Deus ou o poder do inimigo? Cuida bem disso. Esse filme retrata as marcas de uma maneira bastante interessante, eu diria. Bom, agora vai ter um pouco de spoiler. Vai aparecer aí o momento que não vai ter mais spoiler. Se você quiser pular para lá, pode pular. Mas é dito que a personagem da Rumi, ela é filha de um demônio, por isso ela tem as marcas, né? Todo mundo que é demônio aparece aquelas marcas no corpo, né? No caso aqui, gente, tô falando, né, que é demônio por quê? Porque em algum momento fez pacto ou vendeu a alma. E aí aparecem essas marcas aí. No caso da Rumi é porque ela é filha, ela não fez nada, não vendeu nada. Mas ela é marcada por causa disso. Então todo mundo que vê ela já sabe que ela é um demônio e ela esconde isso das amigas, esconde de todo mundo porque ela quer resolver. Ela quer se limpar, ela quer tirar aquilo de dentro dela, né, do corpo dela, para que ela possa ser pura, digamos assim, né, novamente. Isso deixa uma lição para nós, né? Que o pecado, galera, ele vai deixar marcas, ele deixa marcas. E algumas dessas marcas, elas podem não desaparecer. Sabe de uma coisa? Faz parte. Porque o que realmente importa não são as marcas que ficaram. O que importa é que aquilo que causou essas marcas ficou para trás. O
que importa é quem nós escolhermos ser a partir de agora. O verso que diz isso e que para mim ele resume o que é o Evangelho. Se alguém está em Cristo, segundo Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é e as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Ou seja, queridos, em Jesus a gente tem uma nova identidade, independente do nosso passado, independente das nossas marcas. Mas o diabo ele quer que essas marcas elas te impeçam de avançar. Ele quer que você fique preso nisso. Ele quer que você olhe para aquilo e sinta dor, sinta culpa, sinta arrependimento. Mas não é assim que funciona. Cristo já morreu por você. Cristo já morreu por esse pecado. Essas marcas elas podem ser consequências físicas, emocionais que vão permanecer. Elas vão permanecer porque isso foi uma decisão, né, nossa. Em algum momento nós decidimos pecar. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos. E em algum momento nós decidimos pecar e esse pecado nos trouxe essa marca. E aqui na animação a personagem da Rumi ela tenta esconder constantemente essa marca. Ela não quer que ninguém veja porque ela vai achar que as pessoas vão crucificá-la por causa dessa marca, ou porque aquilo é sinônimo de algo terrível, ela não quer ser conhecida por isso, né? E da mesma forma nós muitas vezes agimos assim, nós precisamos esconder constantemente, nós temos medo do que as pessoas vão achar, nós temos medo do como vamos ser recebidos, como vão nos olhar. De fato, queridos, é complexo, muitos olhares podem ver, mas como nós falamos aqui, não importa isso para Deus. Outra coisa, essas são marcas externas, são marcas que aparecem, mas todos pecam, todos já pecaram, todos têm suas marcas. Entenda que todo mundo passou de alguma forma por isso. E aqueles que não têm marcas externas podem ter marcas internas. Ele não é diferente de você. Não existe ninguém que não peque, não existe ninguém santo aqui na terra. Ninguém pode julgar você pela sua marca. Não se sinta sujo, não se sinta suja, se sinta lavado pelo sangue do Cordeiro, porque ele limpou essas marcas lá na cruz. A partir do momento que ele morreu, ele venceu o pecado, ele venceu toda a morte. E um dia você irá subir aos céus completamente purificado, completamente limpo, sem marca nenhuma. Você vai viver uma vida eterna ao lado do teu Criador, na sua forma original, sem pecado, sem marcas. Foque nisso, foque em avançar, foque em seguir rumo ao céu. Não deixe que essas marcas te prendam, não deixe que elas te travem, que elas impeçam você de conquistar pessoas, conquistar almas para Cristo, juntamente daquelas pessoas que você ama. Não esconda, não se contenha, avance, avance, sem temer julgamentos, apenas avance na obra do Criador e desfrute futuramente a eternidade ao lado dele, sem nenhuma marca, sem nenhum pecado. Queridos, quando a gente olha aqui para o filme Guerreiras do K-Pop, a gente consegue, como a gente falou, enxergar reflexos de verdades bíblicas, de verdades espirituais. É claro que o mal existe, está entre nós, mas em Cristo nós temos vitória. E a música pode ser uma arma também de libertação, mas o acusador, aquele que fica te lembrando dos seus erros, ele já foi vencido. E mesmo que tenhamos essas marcas ainda em nós, em Jesus somos feitos novos. Que a gente sempre escolha ser dele, para sempre dele. Amém? Se você curtiu essa reflexão, se você curtiu essa análise, deixa aí o teu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que gostou da animação, com alguém que gosta do tal do K-pop, gosta do dorama, enfim, dessa cultura aí. Torne Jesus conhecido através desse vídeo, através desse canal, meu querido. Fique com Deus e até a próxima.